A pressa é inimiga da perfeição e ponto final. Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero trazer um tema mais do que importante a ser refletido no nosso dia a dia. A pressa é inimiga da perfeição. E se você discorda de mim, assiste esse vídeo até o final e eu quero que você deixe aí nos comentários se você ainda discorda ou se você mudou de opinião, combinado? Bem, se você é mãe, certamente você já passou por uma situação de querer botar o seu filho para dormir e que ele dormisse logo. Seja porque você o horário tá mais tarde mesmo, você estava atrasada com outras coisas, você tem uma reunião de trabalho, você tem algo para terminar em casa, você tem outro projeto, você quer descansar, entre inúmeras coisas que podem acontecer. E o que acaba acontecendo, você tem que botar aquela criança para dormir e você começa a se agitar, não é verdade? E aí a gente percebe esse dilema que essa pressa, esse fazer com rapidez, a grande maioria das vezes acaba dando errado. Você fica mais agitada, aquela criança fica mais agitada e o que era para ser rápido demora muito. Eu lembrei desse assunto porque justamente nessa semana teve um dia que eu tive uma reunião à noite, uma reunião de trabalho. Tinha horário para começar, o horário certo, era um horário mais cedo. E eu pensei assim, puxa, esse horário cedo é bem ali, tá coladinho, tá numa margem, assim, sem uma margem de erro para a rotina das crianças. Eu tenho 4 filhos, eu tô com um recém-nascido agora que tá aqui no carrinho, tá resmungando, então pode ser que eu precise pegar, se dar uma acordada melhor, se chorar, e eu trago até aqui para o nosso bate-papo. Mas o fato é que era um horário muito pertinho ali. Eu falei, bom, vamos lá, tudo bem. Foco no aqui e no agora, foco no que deve ser feito e fazer bem. Ao contrário de alguns outros momentos que eu já vou compartilhar aqui com vocês, eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu decidi fazer as coisas com tranquilidade, seguir a rotina. E por que eu digo que isso foi diferente? Porque já tiveram situações, sim, que eu fui fazer mais na correria. De assim, olha, todo mundo precisa estar na cama, todo mundo precisa dormir porque eu tenho um atendimento, ou porque eu tenho que resolver um problema, ou porque tenho um compromisso, não sei o quê. Mas, enfim, alguma coisa que eu precisasse ser rápido. E já tiveram situações, sim, que eu quis correr, que eu quis fazer com pressa. E hoje, refletindo, percebo que eram momentos mais estressantes. Eram mais estressantes. Eu ficava ali numa tensão, numa ansiedade para resolver aquilo logo. E óbvio que aquilo me sobrecarregava. Porque quando a gente está fazendo algo muito numa pressa, a gente acaba se sobrecarregando. Porque a gente começa a colocar, vai com muita sede ao pote, de modo que aquilo não pode dar errado. Essa é a verdade interiormente quando a gente está com pressa. A gente quer concluir algo e que não pode dar errado. É isso que a gente está falando naquele momento. E isso nos traz um grande tom de sobrecarga. Isso gera uma tensão. E que isso pode ter uma série de desdobramentos. Me deixar mais irritada, me deixar mais ríspida, posso ter uma tendência ali a dar uma resposta atravessada ao meu marido. É isso que vai surgir na gente. E que eu preciso me esforçar muito mais ali para manter um bom humor, porque eu já estou mais acelerada por dentro. Ou o que na verdade acontece com maior frequência. Essa nossa agitação, essa agitação da mãe é percebida ali pela criança. Seja uma criança mais velha, seja uma criança menor. E o que isso implica? Aquela criança ela fica mais agitada. Consequentemente, uma criança quando está mais agitada, uma criança que está ali um pouco mais ansiosa, um pouco mais tensa do que vai acontecer, essa criança ela vai se sentir insegura. E uma criança que se sente insegura é uma criança que não dorme. Olha só, deixa eu pegar aqui o meu pequeno para vocês. Ó. Uma pausa muito rápida no vídeo para a gente trazer esse mais novo, integrante aqui da minha família para conversar sobre a pressa. Então, continuando... É uma delícia, gente, é uma delícia ter um recém-nascido. E desculpa a barulheira aqui no microfone, que deve ter esbarrado em tudo. Mas,
o que acontece então? A criança, ela percebe isso. A criança, ela se sente insegura, consequentemente, ela vai ter mais dificuldade para dormir. O que vai acontecer? Provavelmente, saúde, meu filho. Provavelmente vai aparecer aí os episódios de choro, que você vai precisar acalmar, que você vai precisar ajudar aquela criança, que você vai precisar estar ali presente, e isso vai te atrasar mais, ou seja, o tiro saiu pela culatra, não é verdade? Então aquela pressa é inimiga assim da perfeição, porque ela vai te impedir de resolver, vai te impedir de fazer aquilo que você queria fazer. Então, eu já tive momentos, algumas situações que eu percebi que eu tava com um pouco mais de pressa e que nem deu errado, sabe? Acabou que eu consegui botar as crianças rápido, fiz a rotina, consegui dar conta do meu compromisso, consegui terminar na hora. Mas ainda que objetivamente pareça ter dado certo, hoje refletindo eu vejo assim, não, mas não foi bom. Não foi bom porque aquilo me gerou um estresse a mais. Ou uma inquietação, ou uma certa agitação. Ou poderia ter sido um momento mais tranquilo, um pouco mais calmo. Então, um outro episódio que já aconteceu, sempre eu levava isso para um certo exame de consciência antes de dormir. Será que o que eu fiz realmente foi da melhor forma? Será que era necessário aquilo? Quais estratégias eu posso adotar para que aquilo não seja mais necessário? E então, depois do acontecido, eu comecei a treinar mais o meu olhar. Opa, é preferível eu tentar organizar as coisas para um horário mais tarde, que me dê uma margem maior, porque a minha prioridade são as minhas filhas. Agora, na verdade, pelo nascimento aqui do pequeno, que é o menino, então agora eu preciso falar tudo no masculino, né? São os meus filhos. A minha prioridade são os meus filhos. É minha primeira missão, é minha missão maior, é minha vocação, é minha responsabilidade. Na verdade mesmo, é que eu tenho que dar o melhor para eles. Eu tenho que dar a minha melhor disposição, o meu melhor tempo. Então eu entendi que, olha, esse período da noite ele é importante e eu quero que ele seja marcado por boas memórias ali da mãe, colocando os filhos para dormir com calma, sem uma agitação ali para liberar logo, para dar conta de outra coisa. Então eu comecei a ter mais cuidado com determinados compromissos profissionais, determinadas coisas de espaçar, colocar uma margem de erro de horário mais para frente, de modo que eu conseguisse concluir com tranquilidade a rotina das crianças, saindo com essa serenidade interior. E que foi isso que aconteceu ontem, que eu tinha essa reunião com um horário mais apertado, mas eu já tinha até deixado o pessoal avisado de, olha só, gente, vou atrasar, porque eu preciso finalizar aqui a rotina das crianças e é isso. Ou seja, eu já me antecipei também para ali evitar uma dificuldade, algum empecilho, né, um contratempo ali na reunião. Já me antecipei, sabendo o que iria acontecer, sabendo que eu precisava dar conta ali das crianças, então já me antecipei para que as pessoas ficassem avisadas, para que aquilo não impactasse na questão da reunião e eu decidi, com tranquilidade, cuidar dos meus filhos. Fazer o que tinha que fazer, os banhos, as jantas, põe o pijama, prepara o quarto, põe duas ali, uma em cada berço, na caminha. O Alvinho ia ficar comigo, então tava tranquilo no Moisés. Então assim, fui fazendo. Quando eu terminei, quando eu saí do quarto das crianças, bateu aquela sensação de dever cumprido. Nossa, eu tô bem, tá bom, agora eu vou aqui me ajeitar, vou me arrumar. Meu marido, é porque ele tava trabalhando, ele faz home office, mas tava no meio de reunião, atendendo cliente, enfim. Mas depois ele logo veio, meu amor, o que você precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar agora? Ou seja, quando a gente mantém esse clima também harmônico em casa, tudo corrobora, a gente percebe que tem gente ali para nos ajudar, a gente percebe que tem gente torcendo por nós, né? Querendo que as coisas deem certo, tem gente ali do lado da nossa trincheira, né? E sair ali daquele quarto tranquila, sair serena, me possibilitou que eu pudesse arrumar minhas coisas, me possibilitou que eu fizesse o que eu tinha que ser feito e ainda tenha chegado na hora, né, da reunião. Na verdade, não era na hora marcada, foi um pouquinho depois, mas a reunião nem tinha começado ainda, porque justamente estava esperando ali outras pessoas, enfim, estavam organizando. Mas o fato é que
aquilo me deu uma tranquilidade tão grande, uma serenidade tão grande, não porque, nossa, eu sou a Mulher Maravilha nem nada, mas é simplesmente porque eu decidi fazer as coisas sem ficar olhando o relógio. Óbvio, claro que não é que eu tenha inventado 1000 passos na rotina, no ritual e fiz tudo muito devagar, lentamente, demorando. Óbvio que não inventei moda. Eu apenas segui fazendo o que eu sempre faço. Mas com essa atenção, com essa calma, vamos ali prestar atenção no agora. Não é prestar atenção no compromisso que eu tenho daqui a pouco, né? Com a cabeça lá no futuro, se eu vou atrasar ou não, o que eu vou fazer, se vou dar conta, se não vou. Não, é assim, o que eu preciso fazer e vou fazer. Ou seja, a atenção ali é o presente. E eu costumo, nossa, eu lembro muito isso vivamente há anos, né? Há muito tempo. Eu falo com as minhas pacientes que são mães e que às vezes estão tendo alguma dificuldade nesse período da noite, no ritual. Eu sempre bati na tecla. E eu brincava com as minhas pacientes assim, gente, vai botar a criança para dormir, entra em Nárnia. O que é isso? Abre ali o guarda-roupa, entra em Nárnia e esquece do mundo, esquece de tudo. Ali é você e seu bebezinho, ali é você e sua criança. Coloca para dormir, atenção, calma, porque quanto mais você se agita, quanto mais pressa tem, a pressa que é inimiga da perfeição, você vai se sentir um pouquinho mais agitada. Seu filho certamente vai perceber isso e a criança que estava se acalmando vai se agitar de novo, vai se sentir insegura. E aquilo que poderia ser rápido vai demorar. Então, entra em Nárnia, foca nessa criança que precisa dormir e depois, ao sair do quarto, você lembra o que tem para arrumar em casa, o seu compromisso, a questão profissional que precisa fazer e aí você faz. Mas pensa nisso quando você fechar a porta do quarto da criança. Quando você sair, fechei, respira fundo e olha, ok, agora eu vou começar. Agora é o segundo round, agora é a nova etapa. Combinado? Então esse vai ser o meu combinado com você agora, porque de verdade eu tive uma experiência maravilhosa ontem, tudo correu da melhor forma possível. É uma coisa que ultimamente eu tenho refletido mais, eu tenho assim me forçado a não deslizar nesse sentido, sabe? De ter o foco mais no presente, com carinho, com atenção e com calma. Porque eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa muito ativa, eu quero resolver, eu quero fazer, eu nunca paro. Então, eu sei que essa é a minha luta pessoal de conservar a serenidade, a minha luta pessoal crescer na constância de ter calma, de fazer uma coisa após a outra e cada coisa no seu devido tempo, tá? Então, eu gostaria de trazer essa reflexão para você hoje, porque pode ser que esse seja o seu calcanhar de Aquiles também, né? Pode ser que você não esteja percebendo, mas que você está indo muito no automático. Às vezes nem porque você tem algum compromisso, às vezes pode ser o cansaço da mãe, uma situação de estafa, de fadiga. Pode ser que você queira acelerar para acabar com aquilo logo para você descansar. Pode ser que isso esteja acontecendo também. Só gostaria que você fizesse essa reflexão, como você tem vivido esse período da noite ou qualquer outro momento do dia que você tem identificado que você está correndo muito com essa pressa, que a gente já descobriu que essa pressa é inimiga da perfeição. Então, vamos fazer esse exercício de nos preocuparmos com início, meio e fim de cada coisa com calma, com atenção ali presente ao finalizar. Então, a gente muda de tarefa. Conta aqui nos comentários se você está tendo alguma situação assim que tem te despertado ali uma dificuldade, que tenha atrapalhado o seu dia a dia. Compartilha aqui para eu te ajudar, compartilha aqui para eu ler, para eu te dar um insight, uma luz ali, um caminho. E também se você tem interesse em receber as minhas cartas semanais, os meus e-mails semanais, clica na descrição do vídeo, dá uma olhadinha para saber como você pode receber também essas pílulas de maternidade, essas pílulas de reflexão aí semanal podem chegar no seu e-mail. Isso pode ser também mais um apoio para você. Combinado? Então, lembre-se que a pressa é inimiga da perfeição e que a gente, mesmo com uma rotina muito intensa, mesmo com uma rotina muito apertada, mesmo com muita coisa para dar conta, a gente consegue sim, a gente pode, a gente é chamada a ver tudo isso com um olhar de esperança, com um olhar de tranquilidade e, sobretudo, de satisfação. Aquela realização de estar assim, olha, que bom, eu fiz o que devia ter sido feito e eu estou de consciência tranquila.
nada melhor do que isso, do que ficar acumulando arrependimentos, não é mesmo? E se você gostou desse vídeo, se você quiser ver mais vídeos como esse para te ajudar nessa jornada, sugiro esse outro. Dá uma olhadinha aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Um beijo e até a próxima!